o setor hoteleiro, uma coisa que eu aprendi muito, é que no setor hoteleiro, no nosso setor, a gente precisa de um funil funcionando e de uma captação de lead bastante ágil, né? E de um funil funcionando o tempo todo, porque nós vivemos de temporada. E viver de temporada é muito complexo na venda, nesse sentido de que a gente precisa ter sempre contatos a quem recorrer, estar sempre aparecendo para pessoas e cavar aquele sujeito que vai viajar no momento em que ninguém está viajando, que está indo para uma praia no inverno ou que está indo para a serra no verão. Então, e o Google nos dá essa possibilidade. E a palavra-chave é um tipo de campanha que só vai imprimir, a pessoa só vai ver a gente se ela buscar. Então, se a gente estiver num momento que não há busca, a gente perde essa pessoa. Ou a gente não encontra essa pessoa. Então, a gente começa aqui falando um pouco do Google, né? Que, como eu falei, começou como uma rede de busca. E depois ela se desenvolveu porque ela foi tão... Os algoritmos do Google foram tão poderosos no sentido de compilar esses dados e gerar respostas de uma maneira muito rápida que a Google cresceu muito. Então, antigamente, quando eu comecei na internet, de escada, a gente tinha o cadê, o aonde, morreu todo mundo. O Yahoo até ficou, mas eu acho que ficou mais como e-mail. Não sei se o Yahoo hoje tem busca. E você tem hoje praticamente o Google e o Bing, que é a plataforma da Microsoft. Mas o Google é muito mais utilizada, porque é uma plataforma que dá a resposta mais rápida, mais assertiva, em menor tempo. E o Google fez uma revolução em relação às outras plataformas, que era o seguinte: eu lembro que o primeiro site que eu criei, eu sempre fui muito fascinado por internet, e o primeiro site que eu criei um sitezinho lá, porque meu pai fez um site para a agência dele, meu pai sempre gostou de tecnologia também, e ele fez um site para a agência de viagem dele, e aí ele falou, pô, cria também e tal, me chamou lá os caras que criaram o site, eu criei um negocinho lá. Só que você tinha esses buscadores, cadê, aonde, em que você tinha que ir lá e cadastrar seu site nesses buscadores. Senão eles não iam te encontrar. E a revolução que o Google fez foi criar robôs que captam esses dados, que captam esses sites. O robô tem até um nome, acho que o nosso SEO, o Felipe, tá aí, se ele puder botar aí o nome do robô, que ele passa pelos sites e ele vai entendendo tudo o que é publicado. E ele então consegue compilar todos esses dados de uma forma muito rápida e responder a pessoa que está procurando. Então o Google acabou matando esses outros buscadores e, como ficou grande e viu que era um precursor, né, da internet, começou a criar uma série de produtos e plataformas que tem uma coisa em comum em grande parte delas, que é ir para a busca, né? Todas elas convergem para um sistema de busca. Se você for para o YouTube, é um sistema de busca. E é um sistema de busca muito forte e muito usado no turismo, e a gente vai falar dele. É o Crawler, ou Googlebot, o nome desse robô do Google, que fica passando e identificando as informações no site para compilar essas informações. Então, quase todas essas convergem para busca. Se vocês forem reparar, o Google Maps, o Google Meu Negócio, ele está na busca, o YouTube, o Gmail é uma ferramenta de troca de mensagem diferente, mas todas essas que a gente usa no dia a dia, tirando e-mail, são de busca. Elas têm isso em comum. Elas começam a entender o que é que o usuário está buscando. E se eu entendo e sei o que você está buscando, e cada vez mais a gente busca o dia inteiro, tudo, desde o nome da música que a gente esqueceu, até o planejamento de uma viagem,
se eu estou buscando isso o tempo todo e essa plataforma sabe que eu estou buscando, ela compila dados sobre mim. Ela sabe qual é o meu estilo de vida. Porque eu estou buscando no domingo uma pizzaria, porque eu estou na segunda-feira olhando o trânsito para ir para o meu trabalho via Google Maps, porque eu estou planejando uma viagem, eu estou assistindo a vídeos no YouTube sobre determinado destino, porque eu estou entrando em sites, e os sites têm tags, né, que são códigos que mandam informações para o Google. Então ele sabe quais são os sites que eu estou trafegando, mesmo que eu escreva direto o nome do site no browser, não passe pela busca dele. Então, tudo isso, e a gente passa a maior parte do nosso tempo no Google, faz com que ele capte uma infinidade de dados que a Meta jamais vai ser capaz. Então é por isso que ele é tão poderoso. 1,5 bilhão de usuários por mês, buscando informação em diversos tipos de mídia, com rastreadores nesses sites que estão rastreando as suas ações dentro do site, o quanto você está comprando, o que você está comprando, e com uma inteligência artificial absurda, que muito antes da gente imaginar usar chat GPT, ele já tinha essa inteligência artificial, que cruza dados o tempo todo e que vai desde o do nosso hábito digital até o nosso hábito físico, para onde a gente vai, o que que a gente... Oi? Ainda vai estar em contato comigo amanhã desse daí que me deixa subir. Tem um áudio vazando, deixa eu... Ah, é? E eu não tô conseguindo desligar o áudio. Bom, então todas essas informações que ele tem, ele compila e isso vira dados que cada vez mais o Google, que outrora foi simplesmente aquela busca na SERP, que a gente chama, que é aquela página inicial, se desenvolveu nessas ferramentas que a gente falou, compilou esses dados e criou, né, o Google Ads, que já existia lá desde busca, né? Antigamente o Google Ads só cobrava, inclusive, se clicassem. Hoje não, ele cobra por impressão. E os viajantes, o que é que os viajantes têm a ver com o Google? Ele começou a compilar esses dados dos viajantes também e começou a transformar isso em padrões de comportamento e em padrões de personas. Então hoje no Google a gente consegue segmentar pessoas por tipos de hotéis que elas buscam. Hotéis 3 estrelas, hotéis 1 e 2 estrelas, hotéis 4 estrelas, hotéis 5 estrelas. Ele sabe quais são as pessoas que buscam isso. Ele sabe se a pessoa vai no motor de reservas e reserva um hotel 5 estrelas. Ou mesmo numa Booking da vida. Então, ele consegue entender essas pessoas. Ele sabe quem são os viajantes de luxo. Então, o estilo de viagem que elas fazem. Né? O estilo de viagem, se é viagem de luxo. Eu não botei aqui, mas tem se é viagem de praia, se é viagem de montanha, se é viagem de esqui. Quem é que tá com o áudio ligado? Desculpa, gente. Vem cá. Aqui, ó. Oi? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu não tô conseguindo identificar quem é. Não tem como você mutar todo mundo, não? Ah, Fernanda. Mutei. Pronto. Acho que agora foi. Desculpa. Então eles sabem todos esses dados nossos. E ele sabe qual é o estilo de viagem que a gente curte fazer. E ele consegue transformar isso em segmentações que nós anunciantes conseguimos fazer. E mesmo que eu faça uma campanha de palavra-chave, que não é a que a gente vai falar hoje, mas só para vocês saberem, se eu tenho um hotel de luxo, eu posso colocar pessoas que estão buscando determinadas palavras-chave e que têm esses hábitos de viagens de luxo. Então, é a segmentação da segmentação. Eu consigo chegar muito certeiro aonde eu quero,
e com a pessoa buscando exatamente o que ela quer. Aquela perfil de pessoa buscando aquilo e entregar aquilo para aquela pessoa. E então, com esses dados, eu posso ampliar o meu funil. Lá no início a gente falou que a hotelaria, né, e o turismo precisa de um funil com uma boca bastante aberta. E essa boca bastante aberta, no Google, eu consigo fazer através de campanhas de vídeo no YouTube. Eu consigo fazer através de campanhas de Google Meu Negócio. Se vocês têm um Google Meu Negócio e tem, por exemplo, um motor de reserva conectado a ele, você pode impulsionar esse Google Meu Negócio e aumentar as suas reservas a partir do seu motor de reserva. Assim como tem o Google Hotel Center, que é um pouco diferente, que são campanhas voltadas especificamente para hotel, mas é para um tipo de público muito fundo de funil, que é aquela pessoa que já está ali pronta para compra. Só que se você não tem uma demanda tão grande, se você não tem um público tão grande para trabalhar, essa campanha por si só não funciona, mas a gente vai fazer um webinário sobre ela. E a gente tem campanhas com fotos e vídeos no display, que quem usa muito, por exemplo, é a Booking, que faz campanha de shopping no display. O que é aquilo? Você pesquisa uma coisa no Booking, depois, em qualquer site que você entra, ficam aquelas fotos ali passando para você. E aquelas fotos são esse tipo de campanha, de display e shopping. E campanhas de palavra-chave mais assertiva, como a gente falou mais cedo. Alguém já viu isso aqui, pesquisando um hotel? Quando você vai lá na SERP do Google? Quem já viu isso aqui, pesquisando um hotel em algum lugar? Ana Luísa, Adriana, Mônica, pois é, Roberta. Por que o Google faz isso? Olha o poder dessa ferramenta. Quando a gente constrói o nosso Google Meu Negócio, a gente coloca lá todas as informações do nosso negócio. Colocando as informações do negócio, eles começam a entender que nós somos um hotel. E quando ele entende que nós somos um hotel, ele já nos categoriza de uma maneira diferente. Se vocês observarem no mapa, tem ali a caminha, que significa que é um lugar de hospedagem. E por que? Como é que aparece o preço? O preço aparece de duas maneiras. Quando você coloca ele linkando num OTA, numa Booking da vida, ou quando você tem um motor de reservas próprio do seu site, você coloca e ele capta a flutuação do seu preço e ele aparece aqui. E também ele transforma você em determinadas categorias, como bem avaliado, opções econômicas, estadias de luxo. E a pessoa, quando busca hotéis de luxo em não sei aonde, o seu hotel está ali em cima. Então, quanto mais informações vocês derem para o Google Meu Negócio, mais ele vai entender quem você é e mais ele vai entender quem é o público que te busca. E dá para você impulsionar o Google Meu Negócio. Você aperta um botão e o seu Google Meu Negócio fica lá em cima. E é uma estratégia bastante poderosa. Hoje eu estava dando consultoria para um cliente do Guarujá e ele estava falando da quantidade de pessoas que chegam no balcão dele. E ele usa bastante a estratégia de Google Meu Negócio. Por quê? Porque a estratégia de Google Meu Negócio, ela otimiza muito para a rota. Então a pessoa busca hotel em tal lugar, vê o seu, já bota lá a rota, o Google Maps já faz a rota para o hotel da pessoa, a pessoa chega lá e chega no balcão. Eu quero reservar. Então é uma forma de você estar em cima no Google Maps que é bastante interessante para aquele hóspede, para aquele cliente que está indo para a sua região, que é uma região turística, e que é perto de um grande emissor, né? Uma região como Mauá, não sei se talvez acontece, mas pode ser que sim. Ele está lá no Rio de Janeiro numa quinta-feira, amanhã vamos para Mauá, para uma cachoeira, vamos embora. Pega o carro, ele vai, ele está 2h30, né? Ele vai. Quando chega na hora, será que tem uma pousada aqui? Tem essa. Pronto, ele chega na hora lá, bate na pousada, ó, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque a pousada estava em cima e ele viu onde tinha.
Então, para lugares que isso acontece, e ele estava me falando, esse cliente, que lá na região dele do Guarujá, isso acontece muito. Então, essa campanha funciona muito para ele, de Google Meu Negócio. E todas essas campanhas, qual é a vantagem que elas têm? Principalmente quando você vende pelo site, com motor de reserva. É que elas são rastreáveis. E quando você tem a possibilidade de rastrear os dados, você consegue saber aonde sua conversão está acontecendo, da onde ela está vindo e qual é o maior valor de conversão que você tem. Porque o Analytics se conecta ao seu motor de reserva e te dá isso aqui. E com isso aqui, eu consigo investir mais ou menos em determinadas etapas do meu funil. Então eu consigo, por exemplo, colocar um vídeo meu num canal de um grande influenciador. E influenciador de turismo está cheio. E canal e vídeos falando sobre os destinos turísticos está lotado. Então eu posso, com o Google, com as campanhas de YouTube, colocar o vídeo da minha pousada do meu hotel para rodar no canal ou no vídeo específico em que aquele influenciador que comunica com o meu público fala sobre o local. Então, eu fiz uma pesquisa aqui e eu quero mostrar para vocês. Eu, pelo menos como viajante, e talvez vocês também e várias pessoas, que é ir para o YouTube e assistir a vídeos, né, do destino sobre o que fazer naquele lugar. O que fazer em Porto de Galinhas, melhores praias de Porto de Galinhas. O que fazer em Anchieta, no Espírito Santo. O que fazer no Rio de Janeiro. E eu botei por acaso o que fazer no Rio de Janeiro. Percebam que aqui a gente tem um anúncio. O que fazer no Rio de Janeiro, tudo para a sua viagem, que é da Decolar.com, John Altier. E logo abaixo me apareceu o roteiro de 2 dias do Jalapão. Expedições para o Jalapão, roteiro de 6 dias do Jalapão. Isso aqui não tem nada a ver com minha busca. E eu entrei no site. É de uma agência de turismo do Jalapão, no Tocantins. Só que eu não estava pesquisando Jalapão. Eu estava pesquisando no Rio de Janeiro. E por que apareceu isso para mim? Provavelmente porque não tem tanta gente anunciando e porque erraram. Porque eles não souberam fazer o anúncio direito. Ou eles me colocaram num público, ou eles anunciaram para pessoas de determinadas palavras-chave de uma maneira errada, só pegaram o que fazer, mas, enfim, apareceu para mim o que fazer no Jalapão. E aí, embaixo desses 2 anúncios, apareceram os vídeos daquilo que eu procurei. O que fazer no Rio de Janeiro, o Estevam, que é muito conhecido, inclusive fala muito de viagem de luxo. Sonho Alto Viagens, o que fazer no Rio de Janeiro, com todos os preços, o que fazer no Rio de Janeiro. Se eu der play em algum desses vídeos, com certeza vai aparecer uma propaganda. E vocês já imaginaram se essa propaganda fosse um vídeo lindo do seu hotel aparecendo? Seja para mim que tem o hábito de viagem para o lugar onde você está, ou seja para mim que pisou no seu site, que entrou no seu site enquanto estava nessa jornada de busca. E eu entrei no seu site por uma campanha de palavra-chave. Saí porque eu ainda não estou decidido em que hospedagem eu vou ficar. Aí eu vou no YouTube para continuar assistindo sobre o destino e ver qual é a melhor localidade para eu ficar, o que tem para fazer, se o hotel que eu pensei é perto desses atrativos turísticos, e aí aparece a propaganda do seu hotel. Você apareceu para mim 2 vezes. O seu branding, o seu reconhecimento de marca, para mim, durante a minha jornada de escolha, está muito maior do que qualquer outra pessoa ou qualquer outro hotel da sua região. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que muito poucas pousadas e hotéis realmente constroem um funil como esse no Google. E mais ainda, muita gente acha que é caro, que o Google pode ser um pouco mais caro do que a Meta, demorar um pouco mais de dar resultado,
Mas o Google é uma máquina que quando ele aprende, porque é uma inteligência artificial que precisa aprender quem é o seu cliente, quando ele aprende, ele é um foguete. Então, se eu construo um funil meu dentro do Google, cara, eu tô aparecendo 90% do tempo, mais ou menos, da jornada de escolha desse meu cliente. E eu consigo, com 50, 60 reais por dia, ter esse funil construído e ter conversão de hospedagem quase que diariamente. Mas quando que eu vou conseguir fazer isso? Quando eu subo as campanhas certas, quando eu entendo qual é o momento do meu cliente, o que é que ele busca, como que ele começa a trajetória dele até chegar no meu hotel. E aí eu vou aparecendo exatamente naqueles lugares em que ele está buscando. E não basta eu colocar as campanhas naqueles lugares onde ele está buscando. Eu preciso também otimizar essas campanhas, ler dados e entender que essas campanhas estão sendo úteis ou não. E os dados me contam, os dados falam, né? Como eu falei para vocês no início, eu fiz biologia. Eu tenho um pouco aí do método de ciência na minha cabeça. E o marketing tem muito de método de ciência, apesar de serem pessoas de humana que detestam números e etc. Mas, enfim, a gente tem muita coisa dos números, de entender os testes, da gente saber o que está dando certo e o que não está. A gente lê esses dados e entender. É por isso que não basta a gente subir as campanhas. A gente tem que otimizar, a gente tem que entender o que aqueles dados estão falando para a gente. Para a partir daí, a gente construir uma estratégia que realmente seja sólida. Em diversas formas. Então vamos lá, eu coloco as palavras-chave corretas para o meu cliente, que eu sei que ele me busca, depois ele vai entrar no meu site, ele não vai converter, mas ele vai, quando ele sair do meu site, eu vou garantir via display, via aqueles banners que aparecem nos sites que a Booking usa muito, e botar fotos do meu hotel ali. E como eu não tenho um tráfego altíssimo, com muito pouco dinheiro eu consigo fazer esse remarketing e ter conversão de um cliente que não está me vendo pela primeira vez, ele está me vendo de novo, porque ele já viu qual é a minha oferta. Tem alguma coisa ali que está na dúvida. E aí, como vocês já têm experiência no negócio de vocês, conhecem o negócio de vocês, vocês vão dizer, não, eu sei que a objeção da pessoa é essa, eu sei que a pessoa precisa aprofundar nisso, eu sei que é isso ou isso, aquilo que a gente precisa falar para que a pessoa realmente compre, engate na compra. Então, tem uma infinitude de possibilidades aqui dentro do Google que a gente pode trabalhar, que é enorme. Aqui é um YouTube, uma campanha nossa de YouTube, né? Com conversões aqui baratas, acho que é de contato essas conversões. E de Gmail, sabe aquelas campanhas? Tem muito resort que usa isso. Fica como se fosse um e-mail mesmo assim para você. Venha para tal resort chama um paraíso em Porto de Galinhas e etc. E é um tipo de campanha muito bom para você chegar no seu público via persona, como a gente mostrou, e também via remarketing, que é a pessoa que pisou no seu site. Eu alcançar de volta essa pessoa e trazer ela de volta ou para o meu motor de reserva ou para qualquer outro canal de venda. E como que eu faço isso? Com campanhas otimizadas, otimizando cada etapa do funil para a ação que eu quero, que é fazer a inteligência artificial entender que eu quero que ela busque dentro daquele universo de pessoas que eu selecionei, as pessoas com maior tendência ou maior probabilidade a fazerem aquela ação que eu quero que ela faça. E o Google, a inteligência artificial, através de dados, de entender o comportamento e o padrão de comportamento das pessoas, vai atrás dessas pessoas para mim. E assim eu consigo ir entendendo o que está acontecendo e escalar o meu investimento em tráfego. À primeira vista,
Eu sei que às vezes o trabalho de gestão de tráfego assusta um pouco, porque uma coisa que a gente ouve muito é assim, ah, mas eu tenho que pagar o seu trabalho e ainda eu tenho que pagar o Google ou o Meta. Tá, mas se você for pegar isso numa escala depois, isso aqui mais do que se paga. Isso aqui é a sua forma de escalar, entendeu? Ou a outra opção é você levar um tempão estudando a ferramenta, a plataforma, os meandros ali, né, do marketing, como se comunicar, o que falar, a jornada do cliente, como falar em cada passo da jornada, porque não basta eu saber mexer na plataforma também, eu tenho que saber que anúncio colocar, eu tenho que entender o que tem que aparecer para a pessoa naquela hora, entendeu? Então, assim, semana segunda, né, eu estava com outra cliente de consultoria e eu falei para ela, me traz, ela estava fazendo uma campanha de palavra-chave, como começar e tal. Aí eu falei assim para ela, me traz todas as palavras-chave que estão ali no quarto item, né, do nível de consciência da pessoa que está buscando seu serviço. Porque como ela estava precisando vender rápido, fazer uma venda rápida, eu falei, tá, então vamos começar o funil do fundo para o topo. Então a gente precisa de palavras-chave. Então, assim, eu não posso trabalhar, por exemplo, talvez, lugares de praia perto de São Paulo. Eu já tenho que trabalhar o hotel familiar perto da praia tal em tal lugar. Que a pessoa que está buscando isso, ela já está no nível de consciência da jornada dela muito maior. Ela está ali, vamos dizer, no quarto nível. Porque o quinto, ela já conhece meu produto e já está buscando o meu serviço. Então, qual é o quarto nível da consciência de Schwartz? É importante ter noção de como funciona. E é importante que vocês participem de webinário, que vocês leiam, que vocês entendam. Porque quanto mais vocês entenderem esse trabalho de tráfego, esse trabalho de anúncio, melhor vai ser o nível de conversa que vocês vão ter com o gestor de vocês, melhor vai ser a ideia que vocês vão ter juntos, porque você vai entender qual é a informação que você precisa dar para o gestor de tráfego e você vai entender também o que ele vai te falar como resultado. E vocês juntos, né, que duas cabeças pensam melhor, vão ter muito mais capacidade de resolver o problema do que às vezes um gestor de tráfego que não está no dia a dia do seu hotel, que não está ali no seu WhatsApp ouvindo e lendo o que as pessoas estão falando. Por isso que é assim importante que vocês venham a webinários como esses, que vocês consumam esse conteúdo na internet. Porque o digital está aí. A gente estava estudando, por exemplo, sobre a geração Z, que é a geração que nasceu entre 95 e 2010, e é uma geração que já faz parte, tipo, sei lá, 30%, 40% da força de trabalho dos Estados Unidos, e que já é uma geração que é ativa no consumo, já tem poder aquisitivo para consumir, e é uma geração que é digital, já faz escolhas totalmente digitalizadas, e é uma geração que 45% dela diz que prioriza o dinheiro para viagem, para troca de experiência. Então é um setor que vai crescer muito ainda. Ao mesmo tempo é uma geração que tem valores muito mais diferentes do que aquela que a gente está acostumado dos anos 90 e 80. Tem valores de sustentabilidade, valores da experiência, valor do entendimento do que é feito no local, regional. E se a gente junto entende isso e sabe disso, tanto tecnicamente quanto esse conhecimento empírico, a gente consegue construir juntos estratégias muito mais arrojadas e muito mais otimizadas para o retorno financeiro, entendeu? Então, eu acho que vocês têm que conhecer, sim, eu acho que vocês têm que futucar, eu acho que vocês têm que entender isso, sim. Agora, para vocês conseguirem resultados mais fortes, muito provavelmente, e aqui com 100% de certeza, vocês vão precisar ter uma ajuda. Vocês vão precisar ter alguém que fique no dia a dia. Nós olhamos campanhas todos os dias. A gente tem que otimizar a campanha todo dia. A gente tem que ler dado todo dia. A gente tem que entender
o que está acontecendo ali diariamente, porque o gasto está acontecendo diariamente. E a genialidade do tráfego pago para mim é que ele te dá dado ali na hora. Ele não é um outdoor que você bota na rua e que depois você não sabe o que realmente aconteceu. Você tem uma sensação de que a ligação aumentou, você tem uma sensação de que a quantidade de mensagem aumentou, mas o outdoor não vai te dizer foram tantas ligações, foram tantas mensagens de WhatsApp, para que você tenha um CRM, um funil e diga assim, tá, de tantas que eu recebi, eu fechei tantas. Preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Da gente olhar no site um Analytics, por exemplo, e entender quantas pessoas estão entrando no site e quantas estão convertendo no motor de reserva, ou quantas estão convertendo no formulário de cadastro de solicitação de tarifa, de orçamento. Então é um trabalho muito em equipe e eu gosto muito de trabalhar com clientes que entendem isso que vocês entendem, que é necessário vocês conhecerem o mínimo disso aqui para vocês contratarem bem, para vocês conversarem bem, para vocês também controlarem a ansiedade, porque às vezes parece que o tráfego é milagre e não é. A gente precisa testar, a gente precisa validar, a gente precisa entender que quando a gente está trabalhando com uma máquina, tem dias que é bom, tem dias que é ruim, tem dias que é maravilhoso, tem dias que... Opa, peraí, a gente saber qual é a tendência do que está acontecendo naquela curva ali daquela campanha nossa, para a gente saber se a gente para, se a gente volta e se a gente muda a rota. É isso aí, nós estamos num mercado maravilhoso, com a possibilidade de entreter as pessoas, e a Embirema Comunicação, especializada em hotelaria, turismo e bem-estar, está às ordens de vocês para trabalhar com tráfego pago, com produção de conteúdo e com o que vocês precisarem em modalidade de consultoria, de mentoria, tá bom? E é só procurar a gente no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais que a gente está às ordens para atender vocês. Um abraço a todos, boa noite, bom descanso.